Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Como Fazer Podcast. Eu sou Bruno Nakati e hoje estamos com um convidado aqui muito especial. Ele que é um investidor também, não só empreendedor, mas multi-empreendedor, investe em vários negócios. A lista do homem aqui é grande, viu? Fundador da Terra dos Dinos, um parque temático de dinossauros em Miguel Pereira, Rio de Janeiro. Que já tem o título do maior parque de dinossauros. O maior parque de dinossauros do mundo. Do mundo. Do mundo. Com 1,5 milhões de metros quadrados, recebeu 400 mil visitantes e faturou mais de 25 milhões em 2023. Esse é só um dos negócios dele, né? Também possui uma empresa de conteúdo digital e o app Neymar Junior Experience. O cara é diferente, hein, Mira? É brabo, é brabo. Bom, é isso aí. E vamos entender um pouquinho desses projetos dele aí, né? Na área de entretenimento e muito mais. Queria pedir uma salva de palmas aí pro nosso amigo Márcio. Márcio Clary. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado por ter topado aí, viu? E tô aqui para contar um pouquinho da história, enfim. Vamos lá. Boa. Bom, começa pelo começo aí. Fala aí da onde você veio, por que você chegou a morar nos Estados Unidos, Cara, né? carioca. Não, a gente mora nos Estados Unidos naquela época de intercâmbio, né? Que a gente fala, morei lá para aprender inglês, enfim, mas acaba morando com uma porrada de brasileiro. Não aprendeu inglês, E o mas inglês ele pegou se a aprende. experiência. Mas aprendeu a fazer bagunça Isso. em inglês. Inglês e, porra, e aprende um pouco também do portunhol, né? Porque você encontra Boa. aqueles mexicanos todos lá. Enfim, carioca, nato, nasci, morador de Copacabana, né? Atualmente, enfim, eu moro no Vidigal, né? Vocês conhecem ali, moro no pé do Vidigal. Cara, eu acho que o empreender, eu acho que é nato. Eu brinco e eu acho que eu só tive CLT uma vez na vida, que foi em estágio, época de faculdade. Depois eu já vou empreender, criando empresas e N histórias de sucesso. Obviamente que a gente tem empresas, histórias de sucesso e de insucesso. O negócio é você acreditar e também saber o momento de falar, cara, tá dando errado, vamos para outra. E pivotar também, né? Bom, sem dúvida. Você tem que... Até algum dos projetos próprios que você teve, imagino que talvez a concepção inicial não era o case que é hoje, né? Mas, pivotando... Cara, na verdade, assim, a gente... Quando você vai para uma coisa diferente, você vai para as pessoas que você conversa, você vai escutar muito mais que daquilo, não acredita naquilo, que aquilo não vai dar certo. Uhum. Então, você tem que, em algum momento, cara, acreditar e olhar para frente. Escutar as pessoas é bom. De repente, a pessoa vai te dar um conselho, vai te dar uma opinião. Agora, cara, a decisão final tem que ser sua até o final. Acreditar mais na sua intuição do que na ideia dos outros, né? Cara, eu acho que... E assim, se você parar pra pensar, a ideia todo mundo tem. Né? Você acaba no final escutando, eu tive uma ideia tal. Fala, já ouvi falar alguma coisa parecida. O mais difícil é você tirar aquilo do papel. Ah, sim, com certeza. Eu acho que o desafio Eu acho que o cara que tira as coisas do papel, ele é um pouco louco também, né? A gente pode... Porque o cara tem que ter um... Eu penso isso só por um motivo. Porque o cara tem que estar faltando uma chave do cara ali de limite, assim, de risco. Uhum. Porque o cara precisa ter muita coragem, né? Principalmente, por exemplo, empreendimentos bem-sucedidos igual os seus, né? Que, por exemplo, é um frio na barriga, eu imagino, a gente pensar no empreendimento onde o público vai ter que se mobilizar até você e tem todo um contexto, né? Diferente, por exemplo, a gente estava conversando ali do que montar uma coisa dentro do shopping. O público está ali. E aí você vai tacar na cara dele. E a tendência é você ter mais sucesso mais fácil, né? Não, sem dúvida. Mas eu tenho uma história de que eu tinha um público, tinha certeza do sucesso. E não foi. Cara, e se eu contar para você, chamarem você para o negócio, você vai botar o dinheiro agora. A história foi o seguinte, na época de João Paulo II, o Papa, ele ia para o Rio de Janeiro e ia fazer uma missa papal no aterro. Aí me liga um cara, enfim, um amigo, falou, porra, Márcio, eu tô com um contrato com a Arquidiocese, só eu vou poder vender sanduíche e bebida no aterro do Flamengo. E a expectativa de público, estamos falando de 1 milhão de pessoas. Falei, porra, só que eu não tenho um centavo para rodar uma fábrica. Tinha uma fábrica de sanduíche natural. Falei, cara, eu não tenho um centavo para comprar um vidro de maionese. Agora, porra, se você topar, eu tô dentro. Falei, cara, porra, expectativa de público, 1 milhão de pessoas. Só o cara pode vender sanduíche refrigerante,
Porra, o sanduíche custava, sei lá, na época, foi uma coisa de 25 anos atrás, enfim. Custava, porra, R$2, e a vender sanduíche a 10. Falei, cara, pronto, vou comprar meu primeiro apartamento vendendo sanduíche pro pessoal lá que assistiu a missa papal. Cara, chegou na hora, o que aconteceu? Não é 1 milhão de pessoas, tiveram 3 milhões de pessoas, ninguém conseguia se movimentar, porra, porque, cara, era gente, muita gente levou comida de casa, né? Resumo, foi o cara que maior distribuiu no mundo sanduíche de atum pelas comunidades do Rio de Janeiro, porque, cara, sobrou, enfim, foi um prejuízo absurdo. Então, assim, às vezes o que você te dá mais certeza de que aquilo vai dar certo, não necessariamente é o que vai dar certo. Então, acho que, enfim, acho que eu brinco que, porra, PowerPoint e Excel, a planilha aceita qualquer coisa. Então, às vezes, chegar uma puta de uma apresentação, uns números, mas você ter certeza daquilo, cara, não tem. É o que você falou, concordo. Shopping, pô, vamos abrir uma loja de shopping. Cara, o público tá ali. Vamos ver o que a gente vai entregar. Agora, é desafiador. Cara. No mundo do negócio é muito imprevisível, né? Muitas vezes a gente tem a confiança, tem aquela certeza de que vai dar certo e às vezes acaba não dando certo como foi a sua história. Qual foi o maior aprendizado que você tirou disso aí? Cara, eu acho que um pouco, eu não vou nem dizer planejamento, né? Eu acho que você tem que... eu acho que isso é um pouco da idade. Acho que os maiores insucessos acabam acontecendo mais cedo, né? Eu até brinco com um amigo meu, falou assim, porra, Márcio, de cada 10 negócios que a gente faz, porra, 9 vão dar errado, 1 vai dar certo. E vai compensar o resto. E vai compensar o resto. Ele, por acaso, ele acertou logo na primeira, né? Chama-se Marco Capucci. Aí ele brinca, eu falei outro dia, pô, vamos montar um negócio? Cara, já acertei no primeiro, não vou errar outros 9, não. Então, na cabeça dele é mais ou menos esse. Eu acho que, obviamente, você tem toda a tua intuição, mas eu acho que você busca, com um pouco do tempo, os parâmetros, né? Então, eu tenho outro case também. Vou começar a contar logo os casos de sucesso. Boa. Que foi faculdade. A gente, 2 amigos meus, a gente falou, pô, temos que montar um negócio, vamos montar tal. E a gente resolveu montar uma empresa de lavagem de carro em domicílio. Então, naquela época, a gente estava conseguindo nos Estados Unidos, estou falando em 94, 93, um produto que lavava a seco. Então, você imagina, cara, pô, todo mundo vai contratar a gente, porque o negócio de economia de água já tinha naquela época, e vamos lavar carro. Então, a gente comprou uma Towner, que era um carrinho da época, colocamos compressor, o produto, 2 caras, eu me lembro que a Towner eu botei o número 17. Falei, o cara, pô, que 17? Falei, não, cara, todo mundo olhar na rua e fala, pô, o cara já tem 16 carros, 17 carros rodando por aí, no mínimo. Então, tudo, pô, pensando no marketing. Eu me lembro que quando eu estudava, quando eu fiz esse curso na Califórnia, tinha uma pizzaria chamada Forestar Pizza. E eu me lembro que o cara botava a gente, porra, duro, né, dormindo em albergue lá, em dormitório, o cara colocava, toda vez que entregava pizza pro meu vizinho, ele colocava um negócio chamado door hanger, que é aquela coisa de hotel, não perturbe. Ele falava assim, faça como seu vizinho, peça fora Star Pizza. Então, eu fiquei com na cabeça, falei, cara, eu vou criar o mirror hang. Então, eu pegava aquele papelzinho, com as informações, eu calibrava o pneu do cara, checava o óleo, enfim. Cara, é sucesso. Cara, capa de jornal, Boa Chance do Globo do Rio, entrevista nas faculdades. Cara, mas quando a gente chegava, eu e meus sócios, na ponta do livro de papel, era prejuízo. Eu falava, cara, tá bom, o marketing tá bom, estamos dando palestra em faculdade, porra, saindo em jornal, dando Paulo Henrique Amorim, que era um puta de um repórter economista, dando uma entrevista pro cara. Falei, mas a conta não tá fechando. E aí eu me lembro que num determinado momento bate um cara na nossa porta, querendo conversar, falou, pô, eu tô com mais ideias, que você. E a gente naquela, porra, né, estamos voando, não, nem dei uma ideia pro cara. Bom, vida que segue, óbvio que depois essa Towner virou carrocinha de cachorro-quente. Eu tô um dia numa ponte aérea, aquele revistinha da Gol, famosa, lendo aquelas matérias. E aí tinha um cara contando a história dele, o case dele, que era aquela Dry Wash, que era a empresa que lava carro nos estacionamentos. E aí ele conta que ele, na verdade, ele adaptou uma ideia de uns caras que tinham feito uma lavagem de carro em domicílio, só que ele tirou o grande gargalo nosso, que era a locomoção pela cidade. Então ele falou, ao invés de eu fazer essa lavagem em casa, eu vou fazer essas lavagens no estacionamento, no shopping. E o cara porrou. Às vezes, cara, é um detalhe, é uma atenção, é uma percepção. Mas vocês chegaram a pivotar essa ideia aí? Não, aí o cara bateu na nossa porta, a gente achou que, pô, que a gente era dono do mundo já, que a gente, tipo, não preciso de... A gente nem deu ideia pro cara. E era ele que fez o negócio virar dinheiro, de verdade. A gente virou, o nosso Towner virou carrocinha de cachorro-quente no final.
Então o cara pegou totalmente a nossa ideia, lavagem a seco. Aprimorou um Mudou o pouco. posicionamento. Cara, o posicionamento. Um detalhe, e a nossa conta nunca vai fechar. Pô, eu saí do Jardim Botânico para lavar um carro na Barra, esquece, com 2 caras, o custo era alto. Então, eu acho que isso aí ela vem um pouco, um pouco, obviamente, da percepção, do tempo de vida que vai te levando, vai te amadurecendo para as próximas coisas que você vai. Mas, cara, assim, quando a gente chega hoje na Terra dos Ginos, vai falar, pô, cara, da onde vem isso? Como é que você vai montar um negócio desse numa cidade, teoricamente, do interior, né? Você não está perto da Zona Sul, perto da Baixada, você está falando de 100 quilômetros ou 70 quilômetros. Enfim, então eu acho que os insucessos, às vezes, estão muito mais dentro de uma falha nossa, pode ser pouca experiência, do que, de fato, a oportunidade de ser ruim. Sim. E esse último negócio, né, que você fundou, que é a Terra dos Dinos, que também, assim, é uma ideia que no começo parece uma ideia meio louca, assim, mas às vezes o louco acaba se tornando um gênio, né? Que foi no seu caso, que o negócio virou, o negócio teve sucesso. E queria que você contasse um pouco de como que foi vender essa ideia, de onde que saiu esse insight. Fala, cara, eu vou investir nisso e eu vou montar isso. E como é que foi todo esse começo? Cara, então, na verdade, até adoraria de falar, pô, a ideia foi minha, acordei e falei, vou montar o Parque Dinossauro. Não, a ideia, na verdade, nasce com um prefeito, e ao mesmo tempo, porra, que eu brinco, falo que é maluco, é um cara super empreendedor. E ele fala, cara, a gente precisa montar um parque, eu quero copiar um pouco o Gramado, se Gramado tem um Parque Dinossauro, eu quero montar um Parque Dinossauro em Miguel Pereira. Um dos motivos, né, algumas frases, porque acho que você tem que, no final das contas, você tem que pegar algumas frases, alguns sinais, acho que isso faz parte da tua vida. E aí ele fala para mim assim, porra, Márcio, presta atenção, dinossauro não prescreve. E ficou aquilo na cabeça. Eu falei, cara, realmente, né? Você vai passar gerações e dinossauro vai ter sempre um tema, em algum momento da tua vida você vai ver dinossauro. Você vê, porra, qualquer lugar que você vai, seja no aeroporto, criança andando com um dinossaurozinho, com roupinha de dinossauro. Então ali parte da gente estava na época na pandemia, enfim, e aí a gente, acho que é ali que ele me dá a primeira informação de que eu falo, cara, beleza, vou acreditar nessa ideia. Tem um pouco, né? Como eu tenho outras atividades, outros negócios, eu tenho, cara, muitos sócios. E esse foi diferente. Todos os sócios que eu chamava, eu falei, cara, por que divide risco, né? Pô, vamos entrar comigo, montar um parque de dinossauro. Os caras falam, pô, tu é maluco, você pirou aí com a pandemia, não tem o que fazer, você quer se enfurnar no meio do mato e aproveitar aí, porra, e gastar dinheiro. Esquece, não vou. Então, eu tive essa sorte, que no final das contas acabou ficando sozinho, eu com um sócio com 10% que é o Sábio. Mas, enfim, eu tenho uma história até legal, que é o meu arquiteto, o arquiteto me ajudou, enfim, na concepção do parque, é um cara chamado João Shoa, é um cara super conhecido no Rio de Janeiro, que é o que desenha os palcos do Rock in Rio. Então, é um cara que está em contato com Medina o tempo todo. E aí, quando eu contrato o João Shoa, por uma indicação, enfim, do Fernando Menezes, no meio do processo e tal, o João, porra, a gente ficava falando em mato, ele meio assim, né? Ele falou, porra, Márcio, deixa eu te mostrar umas mensagens aqui. Aí ele mostra as mensagens que ele trocou com o Medina. O Medina perguntou, pô, João, tá tudo bem? Pandemia, como é que você tá e tal? Aí o João fala assim, tô construindo um parque de dinossauro em Miguel Pereira. Aí o Medina responde para ele, falou, pô, quem é o louco? Aí o próprio João falou, olha, se ele tivesse me convidado para construir um parque de Joaninha na praia de Copacabana, eu estava dentro. Eu estou no meio da pandemia, não tem o que fazer. Assim, acho que nem o próprio arquiteto, no início, acredita um pouco na história. Mas ele falou, cara, é uma oportunidade, enfim. Depois ele embarca, eu acho que tem a participação fundamental dele na construção do conceito, né? Porque eu acho que a quebra do parque, que foge do tradicional, né? Como eu falei, cara, hoje tem, sei lá, uns 50 parques de dinossauros espalhados pelo Brasil. Eu acho que a nossa referência é sair de um parque, né? De uma exposição de dinossauro, que é onde você vai, qualquer parque hoje, é muito mais uma exposição. Você chega lá, tem um T-Rex, aí você anda, tem outro dinossauro, é meio que uma trilhazinha fake, aquela coisa de concreto no chão, e acabou o teu circuito. Para ver a experiência, que eu acho que é um pouco disso que a gente traz enfim, do mundo Disney, que eu acho que é a maior referência de entretenimento do mundo. Que é quando você chega na Disney, porra, você faz uma imersão, você vira criança ali, enfim. Legal. Então, acho que é isso que faz a diferença. Legal. E essa cidade, ela é
não é o centro das atenções do Rio de Janeiro, é um interior ali, né? Tem toda uma experiência, um evento que é pro cara sair ali da cidade grande, acabar indo pra lá e acaba sendo evento pra ele, né? Sair cedo da cidade, levar a família e viver essa experiência, né? E tem uma frase que me marcou muito, que é a experiência muda a frequência. Quando o cara ele vive uma experiência, ele muda a frequência, ele começa a pensar de uma forma diferente, ele faz uma leitura, né, diferente do negócio. Ele, por mais que ele... É a mesma coisa que você assistir uma palestra no YouTube e no presencial. É totalmente diferente, né? Perfeito. E eu acho que eu vou mais longe, né? Hoje, cara, a gente tem quantidade de informação que a gente recebe, publicidade, é desproporcional. Então, quando você consegue proporcionar uma experiência diferente para um visitante, esse cara que é o maior garoto propaganda que você tem. Pra você ter ideia, hoje a gente tem no parque, salvo engano, são 350 mil seguidores ou alguma coisa assim, quase 400 mil. 380 mil. O detalhe, o parque não segue ninguém. Então, é totalmente focado no cara que foi lá e disse, cara, vale a pena. Porque é isso que valida. A tua ida lá, porque, cara, propaganda você vai ter um monte de montão de qualquer coisa. Então, eu acho que a experiência traz a frequência e replica isso muito mais. E assim, o legal é que é um indicador de que se o cara foi, ele gostou e ele seguiu, é porque você acabou de alguma forma fidelizando ele. Porra, demais. Ele vira embaixador, né? Ele vira embaixador. Né? Assim como a pessoa que vai visitar a Disney, por exemplo, posta e tal, depois ela conta a experiência, acaba indiretamente influenciando, né? Todos somos influenciadores, né? Somos. E se você pensa no seguinte, como você falou, sei lá, vamos falar da zona sul do Rio de Janeiro, eu estou a 120 quilômetros, eu estou da Baixada a 70, 80, pô, tem que ser bom de verdade para convencer esse cara a ir lá. Né? Ele vai falar assim, pô, vou falar para o meu amigo pegar 2 horas de estrada para ir, ou ficar lá em Miguel Pereira 2 horas para voltar, eu tenho que valer muito a pena para dar esse conselho para o cara. Então, pô, esses números aí que a gente fez ano passado, assim, não tinha a menor expectativa. Mas é engraçado que quando eu estou no meio do processo de construção do parque, e uma coisa que eu fiz foi trazer pessoas que dominavam o assunto. Por exemplo, eu não entendo nada de dinossauro, continuo sem entender. Né? Outro dia até me chamaram, um dia do paleontólogo, a Unirio, me chamou para dar uma palestra na universidade para os paleontólogos. Falei, pô, tá me zoando, né? Vou dar palestra para o paleontólogo no dia do paleontólogo. Isso vai ensinar eles a fazer entretenimento. Cheguei na hora, eu falei, olha só, antes todo mundo sentado, aqueles caras. Sabe o que você podia fazer? Você podia colocar, tá vendo o T-Rex aqui, ó? Se nós colocar uma pantufa nele, vem demais. É mais ou menos por aí. E aí, enfim, porra, eu não entendo. Recebi um catálogo da China com, sei lá, 150 dinossauros. Eu olhei aquilo e falei, cara, como é que eu escolho dinossauro? Aí a gente vai lá, procura o nosso amigo Google lá, fala, porra, alguém que entenda de dinossauro. Aí apareceu um nome chamado Alexander Kellner, que é o diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, aquele que pegou fogo, super famoso. E aí eu pego o telefone dele, ligo para ele, falo, professor Kellner, tudo bem aqui? Meu nome é Márcio, porra, vou montar um parque de dinossauro. Já estou montando um parque de dinossauro aqui em Miguel Pereira. Eu queria que você me ajudasse a escolher os dinossauros, porque, porra, nem as cores dos dinossauros eu sei. Aí o Kellner me falou, olha, então você é o cara errado, porque nem eu sei a cor do dinossauro. Porra, ninguém sabe. Tu vê minha ignorância em relação ao dinossauro. Mas é um cara que dominava o assunto de dinossauro. O cara falou, pô, cara, vem pra cá, eu te ajudo a escolher. Então o cara faz uma curadoria de dinossauro pra mim. E numa visita no parque, ele visitando o parque, ele chega pra mim e fala assim, pô, Márcio, eu queria, de repente, a tua agência de publicidade, tua agência de marketing que cuida da tua conta e do teu Instagram. Eu falei, mas por quê? Ele falou, cara, você está com 60 mil seguidores, você tem o mesmo número de seguidores que o Museu Nacional, e o Museu Nacional já pegou fogo, e o Neymar já repostou. Eu falei, porra, eu li aquilo, eu falei, cara, estranho. E, né, eu falei, porra, não faço nem ad, não tem nem, só estou contando um pouquinho da história da construção do parque. E na semana seguinte, a minha cunhada me manda um print, né, da escola da minha sobrinha, uma escola super tradicional no Rio de Janeiro, e as mães trocando uma mensagem dizendo, olha, estão construindo um parque de dinossauros em Miguel Pereira, quando estiver pronto tem que ir no dia. Cara, então para mim, é o que você falou, que o Vitor falou, cara, é certeza que o público vai. Então dali eu falei assim, cara, o público vai. Então eu saio de um público de 4 milhões que está mais próximo de mim que é a Baixada Fluminense, somado aos 16 do Grande Rio, estou com 16 milhões de pessoas, cara,
de algum momento vão ser impactados pelo parque. Possíveis visitantes. Os visitantes. Eu falei, cara, agora eu tenho que arrebentar na entrega. Então aí eu começo, aí aquela coisa da Disney, cara, tem que ter um storytelling, então eu contrato, o Pequinho, que é um cara de 30 anos de Globo, escrevia assim de Papo Amarelo. Fala, cara, esse cara tem que escrever um storytelling para mim pro parque. E é até engraçado que quando o cara ele lê a história, você não consegue, você não tem aquela percepção. Mas eu falei, cara, o cara escreveu a história certa pro parque, porque o cara tem experiência. Tem até uma passagem que eu brinco com ele, que ele falou, pô, olha, fica à vontade, no final da leitura, se você quiser mexer alguma pouco na história. Então eu falei, cara, não entendo nada. Pensei comigo mesmo, falei, vou mexer em nada. Falei, a única coisa que eu quero é que o personagem tenha o nome do meu filho. E aí ele conta que ele gelou na hora. Ele falou, cara, pô, imagina o nome desse cara aí. O filho dele é Vitor, porra, vai imagina botar o nome de dinossauro de Vitor, não tem muito a ver, né? E aí ele conta que ele gelou na hora. Ele falou, qual é o nome do teu filho? Eu falei, cara, é Kim. Ele falou, não, pô, Kim tem que personagem e tal, cabe. Enfim, então eu acho que a ideia, depois, assim, óbvio que eu não fiz o parque sozinho, foi trazer as pessoas experientes no que ela está fazendo. Depois eu trago o Márcio Trigo, que é um diretor artístico da Globo, para dar vida ao storytelling do Pequinho. Então é aí que você começa a transformar. Então acho que você ter pessoas sempre, porra, ao seu lado, que dominam um assunto. Vou dar um exemplo, você chegar para mim agora e falar, pô, Márcio, estou com uma ideia aqui, vou montar uma loja de café aqui na esquina. Fala, cara, tu domina o assunto? Ou seja, quantas lojas de café você tem? Fala, cara, não tenho nenhuma. Vou falar, pô, então esquece. Então, o meu dinheiro tu não vai levar. Não vamos botar dinheiro em outra coisa. Agora, vamos montar um estúdio, podcast, para você entrevistar. Falar, pô, tá ganhando dinheiro, quero fazer contigo. Tem que ver o que o cara tem de know-how, né? Não que não dê certo de outra forma, mas é que você vai apanhar a curva de aprendizado junto com o cara. E aí não faz sentido, porque a troca tem que ser know-how versus recurso financeiro, né? Perfeito. É isso. Dentro do ecossistema mais, assim, natural, assim, de sociedade, vai. A não ser que os dois começam com know-how, ou os dois começam com dinheiro, contratando pessoas, que geralmente é mais difícil, né? Então, essa equação é legal, né? É que funciona mais, assim. Com certeza. Acho que é a soma, né? O cara... Bem, a gente cansa de ver a sociedade, olha, eu entro com dinheiro. A história da Disney, ela nasce muito mais com investimento. Eu entro muito mais como investidor do que como sócio operacional. Mas ela nasce, a história de sair um pouquinho da terra dos Disney para Disney, tem uma história engraçada. Eu tinha os direitos da corrida da Disney no Rio de Janeiro. Direito do quê? Da corrida da Disney. No Rio de Janeiro? Corrida maratona. Tá. Na verdade não é maratona, são 3K e 6K que tem aqui. A maratona tem sim. em Orlando. É um evento, vai. Um evento, você tem aqui em São Paulo. Já tem a corrida da Disney, tem aqui em São Paulo e a gente pegou os direitos para fazer no Rio de Janeiro. Então é o Mickey de verdade, né? A Minnie, eles trazem aquele personagem. Aí eu me lembro que um dos meus patrocinadores era a TIM. A TIM era uma patrocinadora. E aí eu conversava na época, acho que um diretor chamava-se Flávio Lang. E aí nessa, numa terceira ou quarta edição, eu ligo para ele, aí ele fala, Márcio, olha, eu mudei de área. Então eu não sei se a minha área cabe ou não, mas eu vou te marcar com um executivo meu aqui, você bate um papo com ele, e dependendo do que for, se for bom para a companhia, tô dentro de novo. Porra, era meu master patrocinador. Eu vou conversar com um cara chamado Fábio Freitas, dentro da TIM, ele era o executivo dessa área VAS, que é o Valor de Serviço Agregado. Na conversa com o Fábio, quando ele me conta um pouco do que é essa área, né, que o Flávio estava assumindo ali, eu percebo que é um puta do negócio. A minha área é de 15 bia. Eu falei, cara, que área é essa que eu nunca ouvi falar, né? E aí eu chamo o cara, eu tive com o cara uma reunião, eu chamo o Fábio para tomar um café na semana seguinte e chego e proponho para ele, falei, cara, Fábio, a gente não se conhece, eu até uso uma frase que eu acho que essa é minha, que eu falo o seguinte, olha, é mais fácil um grande negócio nascer uma grande amizade do que uma grande amizade nascer um grande negócio, porque a quantidade de amigos que você vê, porra, que briga por um negócio de negócio é infinita. Mas, pô, se você montar um negócio bom, a chance de virar uma grande amizade é outra. Falei, cara, você não me conhece, não te conheço, mas, cara, você já parou a pensar quanto de dinheiro na mesa que você movimenta, que você está falando? E, cara, você está no... Você, por ver de todas as operadoras, você não quer empreender, sair do teu lado de CLT, o cara a vida inteira foi CLT. E montar um negócio, então me faz o seguinte, não precisa de nenhuma coisa muito elaborada. Prepara aí uns números para mim, né, de a gente ter 3 ou 4 conteúdos, e vamos ver, me traz esses números, que dependendo do que for, eu banco aí você durante um ano e tal. Ele, inclusive, traz o Daniel, que é o nosso sócio. O cara compra, nunca me viu na vida, em 2 reuniões, ele falou, cara, vou pedir minhas contas, você me garante 1 ano de salário para mim e para o Daniel? Eu falei, cara, garanto.
E eu vou buscar, e aí o que eu ofereci para ele, né? Enfim, conheço família bem, Neymar lá, eu falei, olha, eu vou tentar buscar o primeiro conteúdo nosso, pô, imagina, Neymar. E aí, mas, cara, pode ser que dê certo, pode ter errado, mas eu quero, cara, ter 3 ou 4 conteúdos, o quanto que isso vai gerar de receita pra gente. Então, uma empresa que nasce, nunca tinha visto o cara na minha vida, extremamente na confiança, topa, pô, é uma empresa que hoje aí, no último valor nosso, estamos falando de 100 milhões. Enfim, então, sim, podia dar errado, mas a história é o seguinte, é o que eu falei, você tem data para começar e data para acabar se der errado. Não vamos ficar insistindo. Então, se um ano a gente não plugar alguns conteúdos na operadora, estamos fora. Boa, boa. O interessante disso é que a visão empreendedora, quando você vê um gap de mercado ali, que vê que tem uma oportunidade, você começa a buscar soluções e automaticamente pensar no que você pode gerar através disso e quem são as pessoas que fazem sentido você estar junto, né? Você deu para perceber que é um bom vendedor, porque vender uma ideia já é difícil. Imagina vender uma ideia que nem existe e você fazer o cara acreditar nisso e você falar, cara, vai dar certo, vamos que vamos, e ter gestão para fazer isso. O que você diz aí sobre venda, sobre, né, essa arte de você influenciar outra pessoa que está do lado de lá? Cara, aí eu vou para a Clarivete, né, que é uma distribuidora, enfim, de produtos veterinários ligada à Zoesh, né, que é um laboratório multinacional. Você imagina que eu tenho 1/3 que leva seu sobrenome. Que leva meu sobrenome, né? Até brinco, porque eu falo Clary e a minha irmã fala Claire. Então a gente tem essa briga dentro da família. Mas para mim é Clary. Então quando você vai montar uma empresa na qual eu tenho uma equipe de vendas, estou falando de 10 vendedores, né? Veterinários, mas são equipe de vendas. Então você motivar, imagina, todo dia primeiro, essa equipe de vendas de ir para a rua, porque ela zera. Né? Ela faz o salário dela em função do que ela vai vender. Então esse é o maior desafio. Né? Você ter essa equipe, o tempo todo motivado. Cara, é acreditar nos sonhos. Né? Entender. E eu acho que uma coisa que acaba eu fazendo, junto com o Marquinhos, que é o líder lá do time, que no início eu falei, cara, Marquinhos, a gente tem que implantar alguma coisa, assim, tirar essas pessoas da rotina. Né? Porque elas vieram do mercado já de vendas e tal. Então, a gente, pelo menos, toda vez que a gente acaba a reunião de venda, uma vez por mês, cara, a gente dá uma experiência para os ganhadores e, às vezes, para a turma toda. Então, as experiências são as mais diversas possíveis. Um dia eu marquei e falei, amanhã é a reunião, todo mundo, tal hora, tal endereço. E era logo no início da empresa, né? A empresa tem 1 ano e meio. Aí o pessoal todo falou, cara, deu errado, o cara vai mandar todo mundo embora, marcou no escritório já de RH, todo mundo apavorado, é assim mesmo. Eu falei, tal hora em tal lugar. Cara, chegou todo mundo lá, o que era? Era a manhã inteira no spa, fazendo massagem, tomando café da manhã. Os caras falaram, cara, nunca tive isso, entendeu? Então, acho que você proporcionar, de repente, experiências, né? Sempre se fala em experiência, coisas que as pessoas, de repente, não estão acostumadas a fazer. Tinha cara ali, vendedor meu, que nunca tinha feito, uma massagem, entendeu? Falou, cara, nunca vi entrar num spa. Tomar um café da manhã desse, com todo mundo aqui, então, enfim. Troca, né? Conexão, né? Tudo isso é importante, né? Que a pessoa se sente. O Bruno estava fazendo um trabalho bem legal aqui com o pessoal da equipe dele de venda aí, que até dei parabéns para ele aí. Vera tem reunido o pessoal. É coisa pequena, entendeu? Você não tá nem tendo a massagista, que agora escutaram. Tem que ter massagista. Massagista, dei uso até o 5 estrelas. Agora eu vou pedir todo mundo ligar para ele. Mas assim, isso motiva porque cria conexão, né? Hoje as pessoas querem conectar com pessoas, né? Não com o CNPJ que tá lá, tá na carteira de trabalho, vai cair o salário. É isso. E até estávamos conversando isso, né, Bruno? Você poderia até comentar um pouco sobre isso. E, assim, durante a conversa, né, eu estava comentando alguma coisa com eles, né? E assim, a gente sai para trabalhar todo dia, né? Independente de qual cargo que você esteja, né? Você pode ser empresário, você pode ser sócio, você pode fazer parte do time como colaborador. Mas assim, de certa forma, a verdade é que eu talvez seja um pouco fora da curva, porque eu gosto muito de fazer o que eu estou fazendo, o que eu faço, mas mesmo assim também não me incluo dentro da cota de que todo mundo, teoricamente,
gostaria de estar em casa, assistindo um filme, brincando com a família e, no meu caso, com a minha filhinha de 4 anos, 5 anos. Então, se é para sair trabalhar, se é para sair para fazer as coisas, fazer acontecer, que seja num ambiente que te motive, que te conecte, que gere conexão. O trabalho que você está fazendo, na verdade, é um trabalho de, tipo assim, de gerar, gamificar os estágios, né? Por bônus, por tudo. E aí o que acontece? Acho que tira um pouco do peso do trabalho e traz até um pouco de competitividade, o que vai reverter em mais lucro para eles, com certeza, porque vai conseguir pagar. E também vai reverter com certeza em mais lucro para a companhia, né? Tem dúvida. Tudo mais. A gente tem meta, né? A meta da indústria, a nossa meta. Cara, a gente vem performando, a equipe vem performando assim, fora da curva. E hoje até no grupo eu li, né? Eu falei, cara, como a gente tá feliz trabalhando aqui? Tudo bem, a empresa tem 1 ano. Mas, cara, você percebe isso. Qual empresa né? tem 1 ano? A Clarivete. Ela tem. Sério? Por acaso, ela nasce um pouco depois do parque, enfim. Mas assim, é o que você falou, cara. Eu acho que hoje tudo é conexão. As pessoas têm que estar bem com todo mundo. O cara tem que estar bem com o par dele do trabalho, o cara tem que chegar bem em casa, porque, pô, se não chegar bem em casa, vai respingar no dia seguinte no trabalho dele, enfim. Sim, então, porque, cara, no nosso dia a dia, na nossa rotina, acaba ficando tudo muito corrido, né? E assim, o meu time de vendas, eles ficam cada um em uma loja. Então, assim, eles não conhecem o cara que tá fazendo um trabalho lá e o que ele tá fazendo lá para ter resultado. Às vezes, numa reunião dessa, num evento desse, eles se conectam, eles começam a tirar dúvidas entre eles. É isso. E o que o cara aplica lá, ele começa a aplicar. E não porque eles estão aqui, mas é porque eles começam a aplicar isso, cara. Essa informação eles começam a receber aqui, coisa que ele talvez nunca ia chegar para eles lá na ponta, né? Nunca, exatamente. Então, às vezes num evento desse, cara, eu faço isso por quê? Porque às vezes esse colaborador ele nunca teve uma experiência dessa e entrar num escritório desse com a equipe de vendas, todo mundo junto e tal. E quando eles participam dessa experiência, muda a frequência deles. Total. E eles se identificam, né? Eles se identificam um com o outro. Fala, cara, tem uma aquele relação de uma certa maneira, de... tem alguém que também é igual a mim, tá no mesmo mercado que eu, a mesma atuação, a mesma... Cara, você sabe uma coisa que a gente conversou também? Que assim, uma coisa interessante é que o cara é um líder ali, vendedor, tal, tudo mais, e ele tem uma receita, né? Ele ganha. Só que ainda tem voos muito maiores para ele, né? Uhum. Com certeza ele consegue chegar muito mais longe do que o estágio que ele está, né? O mundo é muito grande, né? E o ponto a gente conversando, né, Bruno, que ele tem que entender que quem tem que ter medo de perder ele é a empresa, não ele ter medo de perder o emprego. Perfeito. Porque o que acontece? O que vai acontecer? O Bruno vai querer remunerar mais esse cara, vai querer pagar mais pra esse cara, e sabe o que vai acontecer? Se o cara for bom mesmo, você vai perder esse cara, mas você vai perder... Não, mas você vai perder esse cara, mas você vai perder feliz, porque o que vai acontecer? Esse cara, ele vai para gerente, para encarregado, para de repente um empresário, tudo mais, você vai olhar para ele e vai falar assim, caramba, cara, esse cara começou trabalhando comigo, e de certa forma você pode se colocar numa posição de dizer que de alguma forma você conseguiu influenciar de forma positiva ele. E te garanto, cara, se ele chegar a acontecer isso, antes de ele chegar nesse ponto, o cara já te deixou muito resultado para você e você deixou muito resultado para ele também na personalidade. Então acho que isso é muito legal, porque não é uma coisa estagnada. E não é para fazer a imersão. Só um comentário rápido. Tem muito cara que trabalha em marketing multinível. São empregos mais simples, como até de call center ou até revendedor do Avon, alguma coisa assim. Não é nada tão mirabolante, mas o cara tira daquilo ali uma experiência de venda que transborda a parte profissional e leva para a parte pessoal também. E o cara consegue ter sucesso em muito mais coisas na vida dele. Não, e ele poder demonstrar isso, né? Se você, bloquear, o cara ter acesso a você... Eu tenho lá no parque uma história que é o seguinte, a gente, enfim, são os animatrônicos, são os dinossauros, são importados da China, e a gente tem muita umidade, enfim, às vezes pinta um problema do dinossauro. Essa manutenção é um pouco mais complicada, né? Enfim, então a gente tinha umas placas ali que estavam queimando, né? A gente pode dizer assim. E aí a gente tem uma equipe de manutenção, e aí o chefe de manutenção comentou comigo, falou, pô, Márcio, a gente tem umas placas ali que já, enfim, estão utilizadas, até isso para a China voltar.
o Reinaldo, porra, mexeu, ele perguntou se pode mexer na placa, né? E ele fez um curso de eletroeletrônica, então o cara trabalha na manutenção, teoricamente. Falei, cara, beleza, libera as placas para mexer. Resumo, o cara consertou e, pô, conserto me passou a custar R$2 cada placa. Então, cara, ele não tem noção do favor, né, do tamanho da entrega que o cara fez, né? E acho que para a cadeia toda, porque não é só para mim, é para o visitante que está indo lá, vendo um pô, dinossauro se mexer. Evidentemente que a gente acaba valorizando esse cara aí na ponta. É isso. Sabe o que eu ia perguntar para você também? O negócio da Terra dos Dinos é um negócio desafiador, mas também muito promissor, né? Porque o que acontece? Você tem um capex muito alto investido, né? De forma mais simples, você gasta muito para montar, mas depois você tem um OPEX reduzido, que é você tem um custo operacional muito pequeno versus o potencial faturamento que você tenha, né? O que pode gerar uma margem ali exorbitante, né? E aí, você estava até comentando sobre um legal assim que é o custo de manutenção, de alimentação, de tudo isso. Porque do entretenimento. O dinossauro deve comer bastante, viu? Isso aí. Mas a pergunta que eu quero, na verdade, e talvez seja mais um gancho para você falar o que você entende de mais importante nisso, assim, esse mercado, o seu negócio em específico, ele se torna lucrativo em que momento? Como que você planejou isso? Então vamos lá. O mercado de entretenimento, a gente pensa sempre num capex alto, né? Você vai montar, sei lá, seja um teleférico, porra, é uma coisa que a gente sabe que acaba dando um retorno. Mas, pô, vai montar um teleférico. Tô falando de coisa de 40 milhões, enfim, você tem um Sky Glass, você tem N coisas, um museu de cera. Hoje um boneco de cera custa $100 mil. Caraca. É caro. Eu ia mandar fazer o nosso, né? Bom, vou desistir. Então, só que você não tem essa garantia. Foi o que a gente falou, pô, como é que a gente traz esse público? Né? A minha preocupação no PEC sempre existiu. Você vai perguntar para assim, pô, você traz da Disney, você tem vontade de montar uma montanha-russa? Eu falo, cara, de maneira nenhuma. Imagina manutenção, segurança, enfim, é uma coisa fora da curva. Até brinco, que, enfim, o Pablo vai ficar até chateado comigo para o senhor do Aquarrio. Numa visita lá no aquário, ele foi me apresentar logo na entrada, estava montando o parque, falei, pô, eu quero um pouquinho de experiência, como é que é operar um parque, né? E aí ele me perguntou, você quer o veterinário? Falou de tal. Aí, pô, apertou a minha mão, o cara falou, pô, eu falei, pô, bacana cuidar dos peixes todos aqui. O cara falou, não, eu só cuido do cavalo marinho. Eu falei, porra, então imagina quantos veterinários esse cara tem. Aí eu brinco e falo, pô, graças a Deus que meus dinossauros não comem. Então, estão ali, cara, me dão menos de trabalho possível. Então, a minha manutenção, meu PEX, ele é extremamente reduzido. Então, porra, eu tenho, teoricamente, se eu conseguir trazer o público, eu tenho um caixa, um EBITDA alto comparado aos outros. Né? Evidentemente, pô, aí eu fui brincar com o Martim, que é dono de museu de cera, e aí eu fui, pô, uma onda, né? Falei, pô, meus dinossauros não comem. Ele falou, pô, e o meu boneco nem mexe? O teu dinossauro ainda mexe, o meu boneco nem mexe. Pô, caramba, o cara tem um capex altíssimo. Mas você consegue enxergar que o que eu vejo, assim, acho que o Brasil, ele agora está começando a melhorar o entretenimento. Né? Porque se você olhar, fala, cara, o que você tem para fazer nas cidades? O que você tem hoje, né, para fazer? Você vai no Rio de Janeiro, cara, você tem o Cristo, o Pão de Açúcar, mas você não tem uma entrega de um entretenimento. Mas quando você vai para fora, você vê tem grandes fundos, como o Black Rock, que é dono do Madame Tussauds, você vê lá fora um entendimento diferente do que é. Hoje, pô, o Beto Carreiro é uma referência no Brasil. Né? A gente sabe aí que teve uma oferta de um ponto, alguma coisa de bi pelo Beto Carreiro. Então, você vê a Cacau Show agora entrando, comprou o Play Center, enfim. Você já vê hoje uns movimentos diferentes. Eu acho que é um mercado que ainda está engateando, mas a tendência é explodir. Boa. Márcio, fala um pouco para a audiência que deseja conhecer o parque, o que eles vão encontrar lá, qual que é a experiência que o parque proporciona hoje, se praça de alimentação, se tem alguma coisa aí que gere valor. Então, vamos lá. Como eu falei, não acho, eu quero ver dinossauro, exposição. Não vai ter exposição de dinossauro, você vai ver uma experiência lá. Então você tem, obviamente, o padrão, você tem uma tirolesa, você tem trilha suspensa, você tem uma imersão na natureza. Você consegue andar no meio de uma floresta por cima de uma trilha. Agora, você vai estar andando, você vai encontrar dinossauros, você tem acesso, de fato, aos dinossauros no meio do teu caminho. A gente tem ali, acho que um carro-chefe, que é a Gruta Fantasma, né? Eu brinco que eu tive essa experiência quando criança. Todo carioca tem a memória do Tivoli Park e da Conga, né?
todo mundo saia apavorado Mas da aqui em atração. São Paulo tinha também. Tinha aqui também? Tinha muito, Pô, até aí, inclusive lá em Biúna, lá, que é onde nós moramos, tinha um parque lá aí, também. aqui, Fazia... então, Lá em pô, Biúna se tinha a o Conga já teve em chupa-cabra. Biúna, de repente pode ser tinha também, tinha também. Tinha, lá em Biúna tinha Conga, Que é o então chupa-cabra. aí, ó. Então, Acho que o chupa-cabra ainda tem lá. então, de repente, quem sabe, pode ser um próximo Terra dos Ginos Aí, ali. ó. Né? Enfim, então a gente tem uma gruta, a gente criou uma gruta fantasma, que pô, a criança, para dar um susto mesmo na criança, no adulto, enfim. Pô, eu até brinco, a gente se conhece, o Flávio Canto, o judoca, ele teve lá, enfim, um amigo. E aí eu filmei ele na gruta. Cara, você vai falar, pô, não é possível que é o Flávio Canto ali, porra, tomando susto e morrendo de medo da gruta. Eu falei, cara, se você mexer o saco, eu vou te mostrar esse vídeo, não vem me ameaçar aí de porrada, não, que é o Flávio Canto. Enfim, então, pô, você tem essas atrações. Óbvio que você tem a área de alimentação, hamburgueria, temática. A gente agora está instalando um trenó de montanha, que é o maior do Brasil. Lá tem que ser assim, o maior do mundo, o maior do Brasil. Que é um trenó de montanha e com 1,2 quilômetros mais ou menos, cara, que é um visual lindo, porque você desce, ao mesmo tempo você está dentro do vale, daqui a pouco você vai para dentro da floresta. Enfim, então você tem, cara, bastante experiência. Eu acho que vale o passeio mesmo, saindo daqui de São Paulo, enfim, de qualquer lugar do Brasil. É um destino. E pelo tamanho também do parque, né? E trilha, todo esse contexto e tudo mais. Lógico que os dinos eles não perdem a estrela, né? Mas a questão da natureza, né? E os próprios animais que o cara pode acabar convivendo lá, isso daí também é uma experiência à parte, né? Muito. Fora que tem o terceiro melhor ar do Brasil, é isso? É o terceiro melhor clima do mundo. É que conta. Eu não chequei. Então eu não vou dizer assim, mas se você der um Google, vai falar qual é o terceiro maior clima do mundo. Não é do Brasil, não, do mundo. Vai aparecer Miguel Pereira, Rio de Janeiro. Caraca, meu irmão. E deixa eu fazer uma pergunta pra você. A hamburgueria lá, tá tendo também... Você tá fazendo modelos de negócio fora do parque também? Fora do parque. A gente abriu uma primeira no shopping, né? Qual shopping? Parque Shopping. Fica no Rio de Janeiro. 100% temática. E a gente traz essa experiência. Tá tendo muito agora, né? É muito. Eu já fiz acho que umas 2 aqui em São Paulo. Acho que a Dinos. Isso é franquia ou é você? Não tem nada a ver comigo, não. É concorrente nosso aí que está tentando também nessa onda do dinossauro. A gente fez a nossa do Terra do Gino Burger no Parque Shopping. A ideia no futuro é franquear, enfim. Só que a gente tem um pouco de diferença em trazer a experiência. Então a gente, no final de semana, que a gente tem aquelas, né, vamos dizer, quebrando encanto, umas fantasias de dinossauro gigante. Então a gente leva para andar nas mesas, tem um teatrinho, a gente tem um baby dinossauro que vai nas mesas, enfim. Então a gente faz aquela coisa de comer um hambúrguer bom para ter uma experiência um pouco próxima do parque, né? Eu me lembro que quando até brinco, quando eu fazia a corrida da Disney, cara, a gente chegava a colocar 10, 12 mil pessoas no aterro do Flamengo. E aí a minha preocupação era o seguinte: o cara que comprava o kit de achar que vai chegar no aterro do Flamengo vai encontrar o castelo da princesa. Não vai. Mas ela tem que, cara, trazer o máximo de experiência ali. Então a mesma coisa, você vai na hamburgueria, vai ter uma experiência excelente, mas, cara, nada comparado a você visitar a Terra dos Ginos. Boa. Eu ia perguntar para você sobre essas hamburguerias, né, que o pessoal está fazendo aqui. Você pretende franquear a de você lá para cá também? Então, a ideia é essa, começar a desenhar modelo de franquia, né? A gente tem que abrir, salvo engano, são 3 e para virar esse modelo de franquia. Cara, sim, eu acho que é igual o dinossauro, o hambúrguer não prescreve. Acho que tendo um bom blend, enfim, você tendo uma boa entrega, eu acho que é um casamento de coisas, né? Porque você conta uma série de maneiras de dinossauro, uma coisa temática, a gente... Sabe o que eu ia perguntar para você também? Eu viajei agora recentemente, né? Fui para Orlando lá e visitei alguns parques, né? O Bruno também conhece lá. E uma coisa também que a Disney consegue entubar na gente com maestria... Fotografia. Eu digo entubar no sentido não tão ruim, mas é que acontece lá, as filas são realmente... ignorante, a fila é grande demais lá, principalmente para as atrações principais. Só que eles conseguem fazer um storytelling dentro da fila ali. Me lembro alguns, como por exemplo do Transformer lá, eu achei que eu estava chegando, na hora que eu fui ver, o cara fez uma apresentaçãozinha, e aí depois mais 10 minutos de fila, e depois mais 10 minutos de fila. Ou, por exemplo, do Harry Potter lá, que eu gostei bastante também. Cara, eu tava no começo da fila ainda, só que os caras fizeram tipo uma atração pra fila. Já estão preparando. Pra entrar no storytelling do que tava acontecendo. Falei, pô, fechou. Deitei porque essa montanha-russa é uma das atrações legais lá e tal. Talvez não seja uma das principais. Com certeza deve ser. Mas
Eu falei, pô, então eu vou conseguir várias vezes nesse daqui. Cara, eu passei nessa atração, teatro, eu andei mais tipo uns 20 minutos, aí depois teve mais uma atração, depois mais 10 minutos, aí depois eu entrei no carrinho. E aí com isso, na verdade, tem todo o que muitas pessoas citam, que é o modo Disney de entreter a pessoa, criar o storytelling, e teoricamente a pessoa tá 1 hora numa coisa que teoricamente é ruim, ela tá virando para bom. Porque a sensação, pelo menos natural que a gente tem de pegar uma fila, é que você tá perdendo tempo. Mas ela consegue, de alguma forma ali, fazer isso daí ficar algo menos pesado, né? Bom, eu acho que você tem muito para ensinar disso também, até pelo... Então, tudo que hoje, vamos dizer que boa parte eu trago da Disney. Eu não sei se você chegou no King Kong, salvo engano. Os caras no meio da fila tem um susto. Você chegou a ver o susto do King Kong? Não. Tem um cara lá que fica no meio daquela gruta ali e, enfim, dá um sinal, alguma coisa que assusta, para entreter a fila. A gente, às vezes, tem problema de fila. No final de semana, enfim, feriado. A gente tem uma capacidade... a gente limita o número de ingressos, a gente separa por hora, né? Então, quando você compra teu ingresso, você daria o teu horário de entrada. Mas, cara, tem. E aí o que a gente faz é isso, pegar, de repente, um bebossauro daquele, ir para a fila ali, entreter as crianças e para tentar dar uma quebrada nessa espera de fila, porque, porra, a fila é uma coisa que incomoda, ainda mais quando, pô, passa um cara do lado ali com Fast Pass ali e vai furar a tua fila e você tem que explicar, não, o cara tem Fast Pass, passa anual. Ah, eu vi lá que os caras colocam umas barreiras para não ver, né? Para não ver, exato. O cara falar, pô, para onde esse cara passou, divide a fila. Mas é legal. Agora, uma curiosidade, para vocês, qual é a segunda maior receita de um parque hoje? Alimentação. Não. Não? Fotografia. Fotografia? Fotografia. Hoje é a segunda maior, acho que do mundo inteiro. Então, se você lembrou, não sei se você deve ter comprado alguma. Que sai da montanha russa. Cara, você entra na Disney e os caras, para aqui, tira uma foto. Cara, nesse caso... Isso é interessante. E a fotografia, muitos lugares aí que eu já frequentei, eles imprimem a foto e a pessoa acaba levando por conta que pegou ali e fala, cara, é a oportunidade de eu levar essa foto para casa e guardar na memória, né? É isso. Mas tem como reaproveitar o papel da foto? Não, o que a gente faz ali enfim, são várias ações de venda, né? Então quando você já entra no parque, porque a gente está dentro de um vale, então você tem que pegar um transporte nosso para ir para o parque. Então antes, já na própria fila, você passa por um chroma key, você tira uma foto, né, com verde, você não está vendo nada, só faz uma pose assim, uma pose tipo assustado, você tira umas 3 ou 4 posições e embora, desceu para o parque. E durante o circuito você tem uns pontos de venda, uma tela lá que você vai dar o seu outro nome e você vai ver várias fotos suas com montagens. Óbvio que você tem a foto da tirolesa, no final da tirolesa você tira uma foto. E aí você, obviamente, você vai tentando, aí a estratégia de venda, você vai tentando vender uma foto ao longo do circuito sem incomodar, obviamente, o cliente para ele ficar à vontade. No pior cenário, eu vou dar uma dica que vai ser ruim pra gente, mas vamos embora. No pior cenário, você vai receber um e-mail daqui a uma semana, se você não comprou a foto, te oferecendo a foto. Então, é óbvio que a foto de impulso é a melhor de todas. Você vai comprar aquela foto, enfim, porque, pô, é uma história. Você tá ali, é um momento que você vai estar ali com o teu filho, enfim, companheiro ou companheira, visitando ali o parque. Então, acho que uma curiosidade que eu também não sabia, vim depois estudar isso, a segunda maior receita dos parques já foi a IB, que é o alimento e bebida, mas hoje é fotografia. Legal, muito bom. Trazendo até agora uma experiência que a gente passou recentemente, a gente foi correr uma maratona 10K lá e durante a maratona tinha vários fotógrafos. Eu falei pra ele, né? Falei, Mira, será que esses caras vão vender uma foto pra nós no final? Ele falou, não tenha dúvidas, né? Eu falei, mas como que nós vamos achar a gente? Cara, olha que doideira. O QR Code da camisa? Cada corredor ele número, tem um né? número. E através da inteligência artificial, faz a leitura você joga o mesmo. seu número, ele aparece todas as fotos que tem o seu número. Nossa, mas tinha foto pra comprar, viu? E assim... E vocês compraram, não compraram? Acabamos comprando. Acho que largou um dinheiro. E independente do fotógrafo, depois que ele sobe na plataforma e você joga o seu número, ele aparece todas as fotos de todos os ângulos que você passou, pode ser na multidão. Se ele leu o seu número, ele vai mostrar aquela foto.
Só que se você tentar baixar, ele aparece E borrado. com ou certeza alguma faz coisa. você ficar mais bonito na foto ainda, Com né? Como certeza. corredor, quando você tá quase no primeiro sim, lugar sim. e tal. E Não, talvez- ele fica esperando nos pontos estratégicos, porque a foto vai ficar animal, entendeu? E talvez, né, se fizer sentido, assim, colocar um número em cada pessoa que entra no parque. E automaticamente, a hora que ela sair Já e sair. ver os números, ela vai Não, ver ele é todas boa, as ele pode. fotos. O que ele perfeito, eu acho super. E acho que a tendência é essa, né? A gente conseguir mapear as pessoas antes mesmo dela chegar, quando ela estiver chegando, porque cada ponto de venda nossa, a gente tem um telão que está ali mostrando a foto da pessoa. Mas acaba ou tá rodando aleatório, ou a pessoa tem que dar o nome dela para poder ver as fotos dela. Mas eu acho a ideia super válida. Não, mas com o tempo aí, né? Cada vez mais, né? Que já é real, né? Isso, essa tecnologia para nós é identificação facial. O cara, você coloca o rosto ali, identifica e Já pega na tudo hora, que já tem, né? Não sei se tem isso disponível para comprar amanhã, mas se não tiver, vai ter depois de amanhã. Com certeza. E cara, fala mais para nós aí do parque, as curiosidades, o que a gente vai encontrar lá. Cara, eu Os acho desafios assim, de montar um parque também, qual foi os desafios que você encontrou lá? todos, né? A gente, enfim, pandemia. Pô, você não tem noção do que é. Primeiro você está comprando um dinossauro na China de um fornecedor que você, enfim, está na expectativa que o cara vai entregar. Então, e pegamos, obviamente, custo. A gente acha que, pô, preço de fábrica ok, mas a gente pegou a época de pandemia, o container estava, sei lá, um frete no container na época era, em média, hoje para a China, $2.000, estava $8, $9.000. Então, acho que foi a primeira dificuldade. Tudo por quê? Por causa da pandemia? Por causa da pandemia. E acho que a gente hoje, a gente está, enfim, já em 2 parques aí já desenhados. Aí eu voltei de lá agora e eu falei, bom, agora eu vou pagar $2.000 no frete. Aí o cara falou, não, vai pagar 8. Eu falei, mas por que 8? Eu falei, não, a BID aí está montando a fábrica no Brasil, está reservando tudo quanto é container aqui que sai da China. Então, enfim. Mas acho que o desafio é esse, você montar um negócio que você não tem a menor noção, né? Porque no final das contas eu fui em cima de uma ideia. Então você está no meio da natureza, um lugar que não tinha luz, não tinha esgoto, não tinha nada. Então você começa a desenhar. Por isso que é outra coisa, assim, se você pensar muito, você não faz. Então você às vezes tem que, cara, falar, vou fazer e deixa as barreiras aparecerem para a gente poder derrubar elas. O transporte, né, desses dinossauros, montar os dinossauros não era uma coisa simples, porque eles vêm todo desmontado, todo cortado. Esse era um grande desafio. Vender essa ideia, né, obviamente, para começar o público enxergar que vale a pena ir para lá. Enfim, eu me lembro que no meio do caminho você vai queimando caixa, né, porque é uma coisa que você não sabe, você faz um orçamento e evidentemente que é igual obra, né, você acha que vai gastar um certo tempo, você vai gastar o dobro do tempo e o dobro da grana que você gastou. Acaba que a gente gastou, sei lá, 3, 4 vezes o que a gente imaginou. E nesse caso seu, eu imagino assim, né? Que é infinito, né? Vai sempre aprimorando. Você tem área, né? Sim, você tem a ideia de você tem 1,5 milhão de metros quadrados para explorar. Claro que, obviamente, que ali por ser uma área preservada, a preservação do meio ambiente está em primeiro lugar. Então a gente praticamente não mexe em nada. A gente, enfim, o que a gente tem que posicionar, a gente trabalha muito com container. Ali era uma antiga fazenda e o mais interessante já foi um lixão. Então, acho que é bacana o trabalho feito pela prefeitura, porque ela desapropria, né, a área e aí depois ela bota e restaura a área toda. Enfim, cara, então desafios eram loucos. E a gente imagina se construindo um negócio que você não tinha nem sinal de vida, né? Você não tinha, era todo mundo que estava ali naquela imersão ali. Boa. Sabe uma coisa? Eu só ia comentar que é o seguinte, um pouco da minha ideia sobre empreender, né? Tem muito a ver, de repente, resumindo numa frase, que empreender é um pouquinho da pessoa, da capacidade que a pessoa tem de mobilizar e movimentar pessoas, né? Então, por exemplo, um político é um grande empreendedor, porque ele acaba movimentando, leva para passeata, para não sei o quê, sem entrar no mérito dos caras, mas assim, o jogador de futebol, que o cara, tipo, consegue fazer as pessoas começarem a se apaixonar pelo time, comprar camiseta do time e tal. E o empresário que consegue, era só mato lá, né? Não, então, levar as pessoas para lá e tudo mais é um desafio. Vai sempre ser um desafio, porque você tem sempre, acho que esse negócio do entretenimento tem sempre que continuar encantando o pessoal, né? A pessoa não tem que ir uma vez só, ela vai sempre indo. Mas meus parabéns, porque é um trabalho difícil, né? De você fazer.
Se você puder complementar isso, né, sobre isso que eu estava comentando. Hoje, o que eu penso, assim, de cada 1 ano ou 2 anos, eu tenho que botar algum equipamento novo ali dentro. Então, quando a gente está montando o trenó hoje, a gente está em fase final de montagem, a gente tenta inaugurar agora em julho, pegar as férias. É uma coisa que foi pensada praticamente junto com a inauguração do parque. Né? Para você hoje comprar um trenó, equipamento que vem de fora, instalar, porra, estamos falando de uma montanha, enfim. Então, é uma coisa que você já pensou. A gente já está pensando no que eu vou colocar ali ano que vem. Então, você tem que estar realmente à frente, né? Sempre pensando em instalar e sempre lembrando que eu não estou num lugar próprio, né? Que eu posso fazer o que eu quero. Óbvio que a gente pode pensar em um monte de coisa, mas o foco principal é preservar a natureza. Senão perde o encanto. Uhum. Mas o desafio é esse. A gente sabe que não pode parar. A gente já conta de, pelo menos, a cada ano lançar algum equipamento novo ou, no mínimo, no máximo, a cada 2 anos. Boa. E não deixar de pensar na expansão, né? Porque eu acho que a ideia a nossa, e isso está se concretizando, é replicar o modelo Terra dos Dinos. Evidentemente que eu não preciso fazer igual, com o mesmo storytelling, com os mesmos dinossauros, mas é trazer a Terra dos Dinos, o cara poder falar, pô, cara, isso aqui eu sei que deu certo no Rio de Janeiro, pô, eu vou em São Paulo, eu vou em qualquer outro estado do Nordeste, do Sul, porque assim, eu brinco que o Martim, enfim, cara, é um amigo meu, e quando ele visitou, ele acho que é o precursor de Parque Dinossauro, porque ele é dono de Gramado, de Olímpia, de Foz, cara, pô, tem 3 parques de dinossauros. Quando ele visitou a Terra dos Dinos, ele brincou e falou assim, cara, tô com vergonha dos meus parques, eu vou ter que me reinventar. Mas eu sei que amanhã ou depois pode se vir alguém fazer um outro Terra dos Dinos, enfim, numa condição melhor. Mas, obviamente, eu como empresário não perder esse mercado, eu já estou marcando meus pontos e já replicando esses pontos. Assim, eu te garanto que ano que vem a gente tem um em São Paulo enfim, e outro a ideia é no Nordeste. Show. Enfim, então eu acho que esse é o maior desafio. A gente está ali, se manter em primeiro ali. Marcelo, a gente sabe que empreender em um negócio já é difícil, né? E empreender em vários negócios diferentes deve ser um desafio muito grande. E deixa aí um insight, né, para a galera que pensa em investir em outros negócios e de entrar em outras oportunidades, quais são os indicadores aí que você olha, o que você vê, qual que é a sua dificuldade, se é pessoas, é um negócio, é desenvolver equipe? Cara, eu acho que assim, sócio, acho que tem que ter parceiro, entendeu? Porque eu acho que o parceiro divide risco, mas o principal é você trocar ideia, né? Buscar informações junto com o cara do que, de repente, ele vai ponderar coisas que você não tinha visto e vice-versa. E eu acho, cara, que aproveita as ideias. Eu acho que o mundo está mudando muito rápido, né? Acho que a gente... eu me lembro que quando a gente passou uma onda do metaverso, né? Eu acho. E era uma coisa que não é porque a gente ia analisar casos de sucesso e insucesso depois, é muito fácil. Mas era uma coisa que eu falava, cara, eu não acredito, porque, pô, essa coisa da colonização, essas pessoas ficarem mais isso vai acabar. Eu acho que a gente é um pêndulo, né, a vida, né? Então, a tendência é que acho que as pessoas voltem um pouco mais para a rua. E tem acontecido isso. Então, eu focaria em coisas ligadas, em experiências. Assim. Se você perguntasse para mim qual é o mercado que eu gostaria de atuar. Porque, eu atuo no mercado imobiliário. Cara, é commodities. Né? Você vai brigar pelo melhor terreno para construir. Porque o preço do tijolo na Paulista ou em qualquer outro lugar, o tijolo custa o mesmo. Muito difícil colocar valor agregado, né? Valor de agregado, você não vai crescer. É isso. Você vai, melhor correção do teu dinheiro e tal, mas não é o que vai fazer você, de repente, fazer uma virada e acho que marcar um pouco, né? Deixar um legado, uma coisa diferente. Enfim, então eu sou um cara que gosto de ter sócios. Eu acho que é uma coisa que você busca. E procura associar pessoas. Se você vai para um mercado totalmente novo, se não tiver ninguém, ok, mas geralmente acho que é legal você buscar pessoas que dominam aquele assunto de alguma maneira, né? Enfim, então acho que e acreditar, e aquilo que eu falei nisso, cara, aprende a perder, não vai virar o pianista do Titanic ali, morrer afundado achando que o negócio amanhã vai melhorar, pula fora do barco e, cara, parte pro outro. É isso. Cara, a gente tá chegando na reta final, mas dá mais um insight, mais uma lição aí que você não pode... assim, que você entenda que vai agregar quem está escutando.
Cara, eu acho que fugir um pouco das lamentações, né? A gente escuta muito hoje, o Brasil, essa polarização, que o Brasil, porra, vai dar errado, o Brasil, pô, cada vez está mais difícil. Cara, se olhar Brasil a Brasil, enfim, a gente sempre espera o melhor, mas não significa que a gente está sempre no pior. Então, cara, eu acho que a gente prepara, acho que você tem que ter sempre, obviamente, uma reserva, não falo de reserva de caixa, reserva de fôlego mesmo, para ver até onde você vai. E, cara, é o que a gente tem, entendeu? Acho que a gente tem um valor, eu acho que nas pessoas, em termos de conteúdo próprio, que a gente não pode deixar de olhar isso. Né? A gente, cara, é capaz de criar, de inventar. Agora é isso, cara, acredita e faz. Não adianta você ficar, pô, eu tô com uma ideia, e pô, eu tô com isso, eu tô com aquilo. Cara, mete, e vai. E deu errado, é aquele negócio. Cada 10, 9 vão dar errado. Torce pro teu primeiro dar certo. Boa. É isso, Márcio. Deixa suas redes sociais aí, as redes sociais dos negócios, pra galera encontrar, poder conhecer um pouco mais aí. Bom, vamos lá. Eu, pessoa física, não tenho Instagram. Acho que estou lutando um pouco ainda com isso. Obviamente, o parque, @Terra dos Ginos. Né? Enfim, eu tenho o LinkedIn lá, o Márcio Clary. Mas, estamos lá. Acho que vale a pena a visita de conhecer. Boa. Se não gostar, pode pedir dinheiro de volta lá pro Hugo, que é o cara que cuida das finanças, que ele devolve lá na hora. Lá. Boa. Garantiu o homem. Mata a cobra e mostra o pau. Vai ter que ir lá, hein? Não, só para finalizar, isso baseado um pouco na experiência Disney, né? Eu lembro que uma vez eu estava na fila comprando lá um monte de cachorro-quente, cheeseburger e Coca-Cola, para aquela turma, aquele sol. Você vai sabendo que tá um sol danado, vai estar fila, mas você vai naquilo ali. E aí, lá comprando, aí uma hora, tava demorando, não sei se era o cachorro-quente ou se era o hambúrguer, eu falei pra moça, mas isso aqui não é um fast food? Meio que, enfim, deu uma reclamada. Cara, ela deu um sorriso, não falou nada e tal, daqui a pouco ela volta, todo o meu dinheiro, de tudo, não foi só do que estava faltando, falou, tá aqui teu dinheiro de volta. Eu falei, não, mas só reclamei, não, a gente aqui na Disney, cara, você tem que ter a melhor experiência do mundo, não quero que você saia daqui frustrado. Então não vai ser por causa de meia dúzia de hambúrguer e de cheeseburger. Enfim. Legal isso daí. Eu peguei um pouquinho de umas experiências assim lá, achei legal, que tipo assim, finaliza o parque, 5 horas os caras não fazem mais nada, né? Tipo, acho que fechou um sistema deles lá. Uhum. Só que a galera ainda vai, tipo, nos lugares e tal. E aí, não é um senso crítico, não é uma regra, né? Mas se o cara pedir uma Coca-Cola e você percebe, o cara perceber que tá com sede, o cara... Te dá a Coca-Cola. O bom é que não tem muita gente abusando, né? A galera não abusa, mas o cara te dá uma Coca-Cola. Eu reparei isso porque eu fui pedir uma pipoca, né? E aí eu pedi a pipoca pro cara e já tava fechado o sistema, ele tirou a pipoca é mais barata. Mas do outro lado, o pessoal pediu um refrigerante e tal, aí tirou um refrigerante e deu pro cara, falou, não. O cara... E às vezes não é nem a pessoa que tá cuidando né? Eles meio ali que tem uma coisa de um ajudar o outro, de uma tá na área do outro. Só que é uma coisa que tem que ser realmente cultural e imersiva, né? Porque o que acontece? A tomada de decisão do colaborador é a mesma tomada de decisão do dono. Só que ele tem que ter a noção também que ele não pode perder a mão, né? E o cara também, o que tá imerso tá se entregando, não tá se entregando? Eu acho que ele pediu bastante coisa. Não, eu pedi a pipoca. Não cheguei a pedir mais nada, não, mas... de pipoca, falou, já que eu esqueci, chamou todo mundo, falou, porra, vamos dar essa pipoca aqui pra gente. Mas eu achei legal. Legal. Tanto que galera, eu só comi depois das 5. Brincadeira. É isso, galera. Segue a gente nas redes sociais, @Bruno_Nakati e também no podcast @ComoFazer_podcast. Curte aí, compartilha. Curte aí, compartilha. E também no YouTube e Spotify que você pode encontrar esse episódio e outros também. E o seu Big Boss? Vitor HDC Moraes, tá aí no link. Vamos que vamos. É isso aí. Até a próxima. Tamo junto. Valeu.